Professor Marcos Vinícius, bom tê-lo aqui com a gente, obrigada pela presença. Queria falar agora de um outro, conflito, de uma outra tensão. A gente tem visto aí nos últimos dias a tensão entre Rússia e Ucrânia aumentando bastante. A Ucrânia atacou plataformas de petróleo russa, deixou claro ali que esse conflito entra numa lógica agora de uma guerra energética. A gente também viu ali o secretário-geral da OTAN alertando que os aliados podem ser os próximos alvos da Rússia nesse sentido. E agora também tivemos hoje um dirigente, ou melhor, um ex-dirigente do Banco Central russo dizendo que o dinheiro não é problema para Putin. Diante deste cenário, queria entender um pouco da tua leitura, qual a interpretação que nós devemos ter. A gente precisa talvez rever um pouco mais essa lógica deste conflito. A guerra deixa de ser ali apenas a questão maior ali que estava em relação às sanções, desse desgaste econômico, vira até uma aposta muito mais de resiliência política e também de resiliência financeira? O que a gente notou, Paulo, é que desde que o governo Trump iniciou, o próprio Zelensky tem estado ali numa situação muito desconfortável em razão ao apoio que tinha do governo Biden. E toda a atuação de Zelensky nesse processo todo se deveu aí ao apoio intenso da OTAN. A resistência da Ucrânia tem muito a ver com a perseverança do povo ucraniano, mas também com o fato de que contou aí com o apoio militar da OTAN. E o grande problema, Paula, nessa situação toda, é que nós não sabemos efetivamente o porquê e quais são os objetivos. Em primeiro lugar, os objetivos finais do presidente Vladimir Putin, e o principal, quais são os objetivos do presidente Trump, que demonstra, e tem demonstrado já há algum tempo, um desinteresse na continuidade desta guerra, justamente porque entende que isso tem aí gerado um custo grande para os Estados Unidos, inclusive um custo político para ele, que afirmou que resolveria esta guerra em 24 horas. Então, esse que é o grande problema que Trump enfrenta nesta situação toda. Agora, o que nós vemos é que a Rússia conseguiu consolidar ali um território, os seus objetivos foram alcançados, talvez aí queiram uma parte maior, e o grande desafio é que os europeus é que têm insistido na continuidade da guerra. E claro que num cenário de continuidade da guerra, a possibilidade de acontecer algum erro ou de algum país da OTAN ser atingido é cada vez mais presente. E o fato é que isso geraria ali a aplicação, em princípio, do artigo da OTAN, que afirma que o ataque a um é considerado um ataque a todos. Então, quanto mais o conflito se prolonga, mais está claro que a Ucrânia tem o apoio da OTAN nesse processo todo, então se transformou numa guerra contínua da OTAN contra a Rússia, lutada nesse processo todo pela Ucrânia, aí como uma procuração, uma guerra por procuração, mas que é problemático porque o que nós vemos é que a Ucrânia tem sofrido as consequências enormes desta guerra. Há um problema econômico que pode gerar para a Rússia, mas a Rússia tem ali duas coisas que a Ucrânia não tem. Três, aliás, Tem um arsenal nuclear que sempre pode utilizar. Em segundo lugar, tem um território com imensas riquezas e tem muito mais população e um presidente que está disposto a sacrificar aquilo que for necessário para assegurar a vitória e impedir que a OTAN tenha ali na Ucrânia uma base militar importante. Ô professor, rapidamente, aí você tocou num ponto muito interessante, O Trump chegou a dizer que acabaria com essa guerra em 24 horas. Hoje está se mostrando publicamente frustrado com a falta aí de um avanço nesse cessar-fogo. Qual que é o tipo de pressão que os Estados Unidos ainda conseguem fazer em relação a este conflito? Nenhuma, Paulo? O que a gente notou aí é que a única esperança seria uma pressão por meio de sanções que não funcionaram. A Europa já anunciou aí uma quantidade enorme de sanções contra a Rússia, E a gente sempre comenta que a Rússia vive sob sanções desde 1917, Quando você teve a Revolução e virou a União Soviética. Então, os russos estão acostumados com essa situação, mas obviamente que o presidente Trump esperava e acreditava que poderia forçar algumas situações, o que não tem sido viável, porque sempre se encontra uma alternativa. E ele não contava também que a Rússia teria aí a possibilidade de contar com o apoio da China
para manter-se economicamente ativa, e até mesmo da Índia, então, que comprou e que seguiu comprando petróleo russo e vendendo até para países europeus. Então, o presidente Putin entende que isso é uma questão de resistência, de resiliência, e que, eventualmente, ou a OTAN se cansa desta situação, ou vai a uma situação mais complicada no sentido de criar uma desarmonia entre os seus membros por não acharem aí uma viabilidade para a conclusão na maneira como está sendo conduzida, mas a grande aposta da OTAN é que, ao dar continuidade, eventualmente eles levariam a Rússia a uma bancarrota, a uma falência, e isso seria o elemento fundamental para que os russos parassem com a guerra. Ao que consta, nesse processo todo, o presidente Putin tem tido aí uma perseverança na sua forma de administrar essa guerra e, ao que tudo indica, não deve aí abrir mão dessa manutenção do seu ganho territorial na Ucrânia.